Bom, hoje eu quero trabalhar um pouquinho com vocês a questão do semissimbolismo, né? Então, o processo de valorizações. Aí, antes de trabalhar especificamente com a imagem, né, que seriam esses valores aqui, né? Valorizações práticas, utópica, lúdica, crítica e os estilos linear e pictórico, eu quero mostrar para vocês um trabalho que eu fiz antigamente, né, que eu fiz faz algum tempo, que é sobre o semissimbolismo na língua, tá? O artigo não ficou muito bom, não, porque eu não devia ter publicado na época, mas aí houve a oportunidade e eu acabei publicando, né? Então, acabou que o texto não era para ter sido publicado e acabou sendo publicado. Então, sofremos as consequências, né? Não tem jeito. Deixa eu me achar aqui, porque estava mais fácil de ver. Acho que é esse aqui, não. Estava tão fácil de achar. Aqui. Vocês conseguem ver o texto aí? Eu coloquei no vídeo para ficar mais fácil da gente... mas é para fazer aqui mesmo. Isso. Bom, então, é o semissimbolismo na poesia do Drummond. Veja bem que é anterior, inclusive, à revisão ortográfica, né? Que semissimbolismo está escrito com hífen. Né? Agora escreve sem hífen, né? Escreve com 2 S. Então, aí eu vou ler para vocês, né? Trata-se do estudo que eu fiz sobre 3 poemas, né? O José, o Quadrilha e a Cidadezinha Qualquer, né? Os 3 poemas do Drummond, tá? Então, o semissimbolismo é o processo de fazer significar na expressão o conteúdo ou um conteúdo que já esteja figurativizado na expressão. Então, é complicado isso, né? Então, quando... Digamos que a língua, ela vocês já perceberam, eu defendo que tudo que existe está na língua. Se não está na língua, não existe, tá? Então, continuamos na mesma tese, tá? Então, na língua, tudo que é simbólico é também semissimbólico, né? Então, se não está na língua, então a língua ela é semissimbólica, ela é simbólica, só que ela é simbólica por natureza, né? Então, o objetivo da língua é ser simbólica, os signos são sempre signos para alguma coisa. Para que este signo seja semissímbolo, é preciso que o semissímbolo seja ativado neste signo, né? Então, nós fazemos isso quando nós usamos os fonemas como uma significação específica, ou quando nós usamos o signo para uma significação específica que está nele, que está na língua, mas que não é ativado como símbolo, é só ativado como semissímbolo, tá? Então, o Drummond usa isso muito bem. Por exemplo, ele usa muito bem a sintaxe como semissímbolo, né, para criar significações. É o caso do poema Quadrilha, né, que tem 2 fases e as fases estão escritas com orações de natureza distintas, né?
E no poema Cidadezinha Qualquer, também ele faz muito bem isso, ele explora muito bem a sintaxe, quer dizer, não tem pontuação, não tem coesão textual, e quando tem coesão é justamente para reforçar a, a ideia do significado simbólico, né, que é semissimbólico, e, então, e as estrofes também estão colocadas como um processo semissimbólico, de tal forma que a própria distribuição já remete à ideia da significação do texto, né? E no poema José também é a mesma coisa, porque ele vai dividindo o poema em partes, e aí as partes são divididas sempre e agora José, né? E no meio do poema, a terceira estrofe termina com e agora José, e a quarta estrofe começa e agora José, assim, de propósito, né? Enquanto as outras ou termina com e agora José ou começa, na verdade, até o meio do poema termina sempre com e agora José. A partir da, da quarta, quinta e sexta e sétima estrofe, só a quinta que termina com José e agora, né? Nem é o mesmo processo. Então, há uma distribuição no poema que já permite, só de olhar para ele, já permite uma interpretação. Né? Que, mesmo sem ler o poema, a gente já tem uma interpretação do poema. Tá? Que seria a interpretação semissimbólica. Tá? Eu vou colocar isso aqui em... Tirar da tela inteira? Não, tá. É para que vocês, então... possam ler aí também um pouco, tá? Eu vou ler um pouquinho e depois a gente fala já diretamente dos poemas. Eu só vou ler o início aqui, que é para ter uma base, assim, para a gente poder discutir, tá? O semissimbolismo é o processo de fazer significar na expressão o conteúdo ou um conteúdo que já esteja figurado na expressão, tá? Aproveitando conceitos de Yomsdev para o plano de conteúdo e para o plano de expressão, seria fazer coincidir metáfora e metonimicamente a substância da expressão e a substância do conteúdo. Isso é bem redundante, porque a substância da expressão e a substância do conteúdo sempre se coincidem. Mas aqui a ideia é que há uma significação material na substância do conteúdo que vai ser reforçada no plano de expressão, na substância do plano de expressão. Então, digamos que o pensamento ele se materialize de uma maneira mais concreta, né, nos sons, né, na forma sonora do signo. Isso demandaria muita explicação, né? E aqui ficou muito simplório. É por isso que eu acho que esse artigo deveria ter sido publicado um tempo depois. O texto que segue nesse artigo dispõe a ideia de que o semissimbolismo está sempre presente, ou seja, todo o texto é totalmente semissimbólico, mas o semissimbolismo pode estar latente, e quase sempre o está, ou pode estar aparente por força de uma ação enunciativa de torná-lo aparente. Então, o simbolismo sempre está presente no texto verbal. O semissimbolismo precisa ser ativado, porque ele não está aparente, ele sempre está latente. Né? Se vocês não estiverem entendendo, vocês me interrompam, tá? Vocês estão me ouvindo bem, não é isso? Se vocês não estiverem me entendendo, vocês me interrompam. Quando é estudada uma obra, um romance, um poema ou um texto sincrético, é possível mapear a relação da substância da expressão e da substância do conteúdo como fator época da produção, tá? Então, a substância da expressão, né? Então, como que os sons articulados eles são organizados, então rima, ritmo, no caso do poema, ou mesmo a estrutura, de acordo com a época
que o poema foi escrito, a gente consegue ver na sua dimensão visual e também na sua organização estética de que época ele foi escrito, né? E muitas vezes até qual é o autor, qual é o poeta que o escreveu, né? Então, esse processo ele é semi-simbólico, porque ele não faz parte das palavras, né? Ele não faz parte da construção sintático-morfológica da língua. No entanto, ele faz parte da significação do poema. Então, isso quer dizer, é de propósito, né? Isso não é acidental. Características sociais, semissimbólicas do autor, linguísticas no texto verbal, equilíbrio das cores e marca do traço na pintura, sensibilidade no olhar e equilíbrio na luz e nas mãos, na fotografia, criatividade e conhecimento de materiais, na arquitetura, etc. Mas se nós vamos ver, aí eu propus que vocês vissem os dois vídeos que são cortes do filme Ben-Hur, né, de 1959. Né? Então, como é que o semissimbolismo é usado nesses dois vídeos, porque esses vídeos não têm texto, se vocês perceberam, não tem texto, né? Então, a significação é dada toda por imagens, por closes, né? E eu peguei justamente este vídeo porque ele vai, de certa forma, em câmera lenta, né? Eles foram parando o filme, né? De tal forma que a gente consegue ver o processo de construção de significado por meio do semissímbolo, por meio das fotografias e das imagens, tá? Então, conforme a gente for, eu vou ficar lendo e, enquanto isso, vocês já vão pensando nesses dois textos que eu apresentei aí como vídeos, né, para a gente discutir lá no final da aula. A partir da época, podem-se prever características básicas de sua composição, tá? Então, poemas escritos no classicismo, poemas escritos no barroco, ou poemas escritos no parnasianismo, por exemplo, que tem uma característica muito marcante, né? Lexical e rítmica, né? E depois no modernismo, que mudou, que é a inversão quase que total, né, do que era feito no parnasianismo. Então, a partir daí, a gente tem, então, pelo fator época, a gente sabe quais são as características do poema. Então, vendo as características do poema, também a gente sabe de que época que ele foi composto, né? Deixa eu pegar uma água, estou tossindo muito. Então, continuando. A partir da época, podem-se prever características básicas de sua composição. Deve-se pensar que na formação do estilo individual, artístico ou não, muitos fatores atuam. A época de formação, o local em que a Anunciação viveu, as ideologias a que este esteve exposta, etc. Vai, vem, bora. Na cachorrada da pega. Então, continuando, né? Ó, vou passar a próxima página, tá? Todos os seres humanos são sempre partes integrantes de uma época e de um lugar. Esses fatores são inalienáveis a qualquer ato de enunciação. Os fatores que são pertinentes à formação do estilo de um indivíduo estão basicamente em duas categorias. Algumas que só tiveram pertinência para aquele indivíduo e outras que podem ser generalizadas
para um grupo, né? Outros, né? Algumas influências ocorrem distintamente e outras ocorrem em conjunto entre si. Assim, as personalidades estão expostas a essas implicações externas. A elas devem ser aplicadas as implicações internas aos indivíduos, ou seja, cada um dos seres humanos sente o mundo à sua volta de modo particular e único. Tomado o estilo como marca de regularidade num estudo textual, seja esse estudo focalizando um indivíduo, uma obra, uma época, um movimento cultural ou um país, ele é a somatória de todos os elementos sociais envolvidos, inclusive os sentimentos predominantes. É certo que é muito mais simples conhecer o estilo de um ser humano e de uma obra que o estilo de uma época e de um país. De qualquer forma, qualquer ser humano é capaz empiricamente de estabelecer diferenças, mesmo as linguísticas, entre dois indivíduos, duas obras, duas épocas, dois movimentos culturais, duas línguas ou dois países. Quer dizer, a gente consegue comparar facilmente dois países, duas obras, duas línguas, né? Facilmente, assim, empiricamente, a gente consegue fazer, né? Como análise é mais difícil, né? O contexto social em que a obra foi produzida determina a direção em que os conceitos foram concebidos. No entanto, as obras apresentam outras características estilísticas além daquelas determinadas pelo tempo e o espaço social. A história de uma sociedade é feita, acima de tudo, pelo conjunto das histórias dos indivíduos que a compõem. O indivíduo, na perspectiva contínua da história, tem dependências sociomoral e psicológica. Dessa forma, a mesma carga semântica tem efeitos e resultados sincrônicos e diacrônicos diferentes em cada membro de uma sociedade. Isso por força de fatores tipicamente individuais: sensibilidade a certo tipo de situação, inteligência, fragilidade, agressividade, afetividade, sinceridade, coragem, autoestima e principalmente talento na manipulação do discurso a ser produzido. Em se tratando do discurso poético, talento na manipulação dos recursos linguísticos disponíveis na língua. Assim, os elementos da história e da arte misturam-se a elementos filosóficos e científicos. Na mente do indivíduo, esses elementos passam por um tratamento único, ligado a cada idiosincrasia. O discurso de um indivíduo é semelhante ao discurso de seus contemporâneos, compatriotas, etc., mas é único e específico. É um retrato do interior psicomoral de um ser inteligente. Artístico, científico ou casual, o discurso produzido revela, na exata medida, o modelo social em que o indivíduo esteja alocado, bem como suas particularidades e personalidade e valores. Esse processo. Passei demais. Este processo semisimbólico é manifestado em qualquer discurso, mas significar um conteúdo figurativizado e tematizado na imanência do texto, no plano da expressão, deve ser um processo consciente e depende do talento pessoal de fazer a expressão mimetizar o conteúdo, para além da metáfora e da metonímia, que a expressão é do conteúdo na imanência, tá? Então, isso aí é importante, ó. Esse processo semissimbólico é manifestado em qualquer discurso, mas significar um conteúdo figurativizado e tematizado na imanência do texto, no plano da expressão, deve ser um processo consciente e depende do talento pessoal de fazer a expressão mimetizar o conteúdo. Então, tem que ser consciente, né? Quando há uma ativação, esse processo é consciente, né? Ele não é inconsciente. Então, Drummond e o semisimbolismo na poesia. Carlos Drummond de Andrade nasceu em Minas Gerais, em Itabira da Serra,
uma região explorada de exploração mineral, sobretudo minério de ferro. É um poeta da segunda fase do modernismo e o auge da sua maturidade poética começa na década de 1940, morreu em 1987, no Rio de Janeiro, onde viveu a maior parte de sua vida. Quando se estuda a poética de Carlos Drummond de Andrade sob qualquer ângulo, e em específico em certos poemas, buscando a presença da estrutura gramatical como criadora de significação, é difícil não ficar surpreendido com tanta inteligência criativa, mesmo quando já se conhece sua obra. Tá? Então, ele é muito especial nisso. A gente fica realmente impressionado. Tá? O poeta demonstra estar pleno do mais absoluto conhecimento da norma gramatical e explora os modelos absolutos da norma culta para explicitar ou aumentar a significação de seus poemas, numa estruturação atestadamente semisimbólica no texto verbal. Tá? Eu vou mostrar isso depois dos 3 poemas. Tem os outros poemas também, muitos deles são assim, mas esses 3 em específico, eles são muito interessantes. No embalo dos significados criados pelo texto, a relação com a forma sintático-morfológica empregada realça os conteúdos e põe o leitor na posse da prova de que o texto, espaço físico do plano de expressão, substância, foi criado e montado com o propósito de representar e significar aquela significação, substância também. Então, modo como na forma as 2 substâncias aparecem, né? Isso parece óbvio na poesia de boa qualidade, mas em muitos textos de Drummond, a significação do enunciado extrapola os temas figurados e atinge a superfície gramatical do poema. Para não deixar dúvida de que a fórmula secreta de construir poemas é típica do mineiro itabirano, os poemas analisados foram tirados ao acaso de sua obra. Não se trata de uma fase ou de um de seus livros, mas de uma característica estilística sua. Drummond tem na ponta da língua a estrutura morfossintática e sintático-morfológica da língua portuguesa e estrutura seus poemas fazendo o esqueleto gramatical ser signo do próprio conteúdo criado. Em certos momentos, poemas, né, de sua criação, não há dúvida que está realizando o mais puro e proposital semissimbolismo. Então, aqui o poema José. Você também, hein? Aqui. O poema José, tá? Então, o poema José é um puro exemplo disso. Olha, vão acompanhando aí no texto. Vocês conseguem ver bem ou está pequenininho, hein? Estão conseguindo ver? Ou está muito pequenininho? É que eu não consigo aumentar isso aqui, né? Alguém está ouvindo? Está pequeno. Está pequeno, né? Vamos ver. Mas eu não consigo aumentar, porque eu coloquei em vídeo. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma outra coisa mais inteligente. Sebastião, seria possível compartilhar no WhatsApp e a gente acompanhar por lá, não? Vamos ver. Agora aqui. Esse aqui. Agora ficou bom. Ficou, né? Assim, né? Vamos ver. O problema na imagem é que a gente manipula ela com dificuldade. Mas vamos lá. Aqui, vamos ver, então, essa aqui também. Não, a próxima. Não. Esse aqui. Não. Vamos ver esse aqui. Não. Não. Mas será que eu vou acertar
no final. Aqui. Ó, agora vocês conseguem ver, né? Certo? Conseguem ver? Sim. Sim. José, né, é o nome do poema. E agora, José, a festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. Tem uma música, né, cantando isso. Não vou ficar lendo, porque eu não vou conseguir declamar o poema, e também não é o caso. Tem uma música que trata do poema José, e depois vocês podem ouvir, mas eu vou ler aqui o que eu escrevi, e aí vocês vão acompanhando aí no poema, tá? Olha só para deixar bem claro, vocês podem ver que aqui nós temos uma organização gramatical em paralelismo, né? Ó, então, sempre verbos teoricamente intransitivos, teoricamente não, intransitivos no caso aqui, mesmo que eles não sejam, aqui eles estão intransitivizados. E nós temos sujeitos que também são objetos, né? Então, eu poderia dizer acabou a festa, né? E neste caso, acabou a festa. Bom, o acabou é intransitivo, mas neste caso, eu poderia dizer assim, o tempo acabou a festa, ou os músicos acabaram com a festa, ou os músicos acabaram a festa, né? Ou o dono da casa acabou a festa, né? Então, neste acabou, ele deixa de ser. E aí, se vocês testarem isso, vocês vão ver que esses verbos eles são intransitivos, mas em circunstâncias que podem ser transitivizados se um sujeito aparecer para transitivizar ele. E na segunda estrofe, vocês vão ver que é um processo de substituição anafórica muito intenso, né? Muito intenso. Então, olha só para vocês terem uma noção, tá? O nome do poema é José. E aí, assim, ele termina a última estrofe com e agora José, e agora você. Então, nós temos esse você, que é uma anáfora desse José, porque está no paralelismo absoluto, né? É uma substituição, e o José é uma reiteração do título, né? Então, nós temos o você aqui, que é o José. Mas aí nós temos a repetição do você. O você é uma reiteração deste você, porque não pode ter dois você, é um só. Então, e o você é uma anáfora do José. Logo, este você é uma anáfora do José, na verdade, é uma anáfora lá do título. Então, José. Aí, o que é sem nome? O que aqui? Então, nós temos duas orações, né, que são juntadas aqui por subordinação. Então, você é sem nome, você é sem nome. Tem duas vezes a mesma coisa, né? Então, José é. Sem nome é um predicativo do sujeito você, que é o José. Então, o que também é uma anáfora do você, que é uma anáfora do José. Então, você eu posso substituir por José, o que eu posso substituir por José, e o sem nome eu posso substituir por José também, porque é um predicativo do sujeito. Então, José é José. No final da história, recuperando as anáforas, tá? O que, de novo, é o José, porque é uma anáfora. Zomba dos outros também é uma qualificação do José, né? Então, zomba dos outros também é o José, apesar de estar numa oração adjetiva, né? O zomba dos outros aqui também é uma qualidade do José, logo eu posso dizer que é o José, né? O zombeteiro. Você é o José, que faz versos é o José também, porque é também uma anáfora, esse é uma anáfora e essa é outra, né? O que é uma anáfora do José, o ama também é o José, não se esqueça, o José é
vive como bobo, né? No poema, né? E o protesta também é uma característica do José. Então, se vocês olharem para essa estrofe, vocês vão ver um processo de qualificação do José. Então, todas as características aqui são do José, então eu posso substituir tudo por José. Então, José, José, é José, 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 José. E agora José, certo? Então, vocês vão ver que há um processo proposital de qualificar o José pela estrutura do poema, né? Isso é altamente semissimbólico, né? Porque a gente percebe quando a gente olha para o poema como uma imagem, né? Como uma estrutura montada. Isso vai valer para todos esses paralelismos que tem aqui, ó, tá? Ele vai construir esses paralelismos todos se baseando justamente na estrutura da substituição. Isso vai acontecer no poema inteiro, tá? Então, eu vou ler aqui. O poema José é um puro exemplo disso. Esse poema está sobrecarregado de paralelismos sintáticos que criam sinônimos estruturais, gerando no poema uma monotonia estrutural idêntica, ou a própria monotonia do sentido criado pelo poema. Então, o poema é monótono, né? Ele fala de uma monotonia na vida do José. A vida do José é uma monotonia total, e é isso que o angustia tanto, né? A rotina, a repetição e os pavores. Então, essa monotonia, né? Ela acaba sendo uma caracterizada na estrutura sintática do poema. Essas repetições ou semissímbolos causam o estágio de incompetência modal em que se encontra a personagem José e que, inevitavelmente, contamina a imaginação do leitor. Então, ele está numa incompetência modal total, né? Porque ele não pode, não sabe, quando quer, não consegue, porque quando ele quer gritar, ele não pode, quando ele quer cuspir, ele não pode, né? Ou ele não sabe, ou ele não deve, né? Então, ele está numa incompetência modal absoluta, né? Então, essa incompetência modal ela acaba vindo à tona nessa estrutura gramatical assim, às vezes por coordenação, às vezes por subordinação, mas uma repetição constante das mesmas ideias. José, a personagem, é um indivíduo sem cara, sem nome, sem amor, sem companhia, perdido no meio do nada. José é um nome próprio dado a qualquer um que seja um qualquer, a ponto de ser desconhecido. E, no poema, mesmo aqueles conhecidos todos os dias, em todos os seus dias, são José. Um homem com passado e com futuro. Ambos, passado e futuro, são a negação daquilo que o ser José, ou os seres humanos, gostaria de ter para si. José é qualquer um, em qualquer lugar, o tempo todo, né? Mais especificamente homens, né? Essa identificação da personagem com a humanidade presentifica a leitura e personifica José no leitor e no poema. Ambos são um só ser, igualados a toda a humanidade. O texto, em seus efeitos de sentido, aponta para uma regularidade negativa da vivência humana. Todos os seres humanos passam pela vida repetindo as mesmas angústias diariamente. Mesmo que não sejam exatamente as mesmas angústias, será sempre uma sucessão de angústias. Essa regularidade negativa é tão grande que enfia o ser humano numa enorme monotonia, que é repassada ao leitor pela regularidade das estruturas sintáticos, morfológicas e fonéticas apresentadas pelo texto. Então, essa regularidade, né, mostra a monotonia do dia a dia do José,
né, e de todos os seres humanos. A primeira estrofe apresenta a personagem, começa com a pergunta, e agora, José, que desembreia no presente a narrativa que começou antes daquele momento, momento de referência desatualizado com o momento da enunciação. A narrativa que se pode recuperar é algo aconteceu e se completou naquele instante, daí a pergunta. Né? Então, quando se pergunta, e agora, José, é porque alguma coisa já tinha acontecido. Tá? Então, a pergunta ela sempre é em cima de alguma coisa, ela não é em cima do nada. Ninguém chega para você e fala, e agora, José? A não ser pedindo informação, mas aí, né, tem sempre o contexto, né? Essa pergunta instaura os momentos do texto, individualizados nas estrofes. A repetição da pergunta não é aleatória, está sempre no início ou no fim das estrofes. Tá? No meio do poema, a pergunta ocorre para demonstrar uma mudança nos sentidos criados. A terceira estrofe é terminada com ela e a quarta é iniciada com ela. Ali é o meio do poema. Se as perguntas anteriores são sempre anafóricas e catafóricas, essas são uma exclusivamente anafórica e a outra exclusivamente catafórica. Então, aqui no meio do poema, né? Essa aqui é anafórica, né? E agora José trata daquilo que veio antes, e essa daqui trata do que virá depois. Né? Daqui para frente o poema é diferente. Aqui é uma característica, é uma caracterização do José, né? E da sua condição de vida, e daqui para frente é uma discussão psicológica do que é o José, né? De como ele se relaciona com o mundo e o que ele pode fazer no mundo, tá? Então, continuando. O sentido criado é que no presente momento da enunciação, passado e futuro são como que repetições, fases iguais de uma mesma história. O presente é apenas o ponto aqui agora em que se encontra a personagem, tá? Então, vocês podem ver que é circular, né? A história do José é circular. Então, esse agora José é uma pergunta para o passado que é exatamente igual ao que veio para o futuro. Então, é a mesma circunstância, né? Está no meio, está no começo e está no fim da mesma história, porque a história do José é uma repetição das mesmas coisas, né? Como a vida de todo mundo. No texto existem muitos paralelismos, de tal forma que o poema se estende quase que completamente formado por períodos simples, muito curtos, né? Então, período simples, né? E aí, coordenação, né? Uma grande quantidade de coordenação. Na primeira estrofe, os 4 versos internos a ela estão compostos por um artigo, um substantivo e um verbo intransitivo. O verbo traz sempre um sentido de negação. Nas estrofes seguintes, acontece essa negação e pelo sentido literal do verbo ser de negação, ou por ele estar acompanhado de advérbio de negação. A terceira estrofe é o exemplo. Está sem mulher, está sem discurso, está sem carinho. Já não pode beber, já não pode fumar, cuspir já não pode. Aí eu acho que se a gente passar lá para o filme, vai ficar mais fácil de ver. Aqui. Aqui. Essa é a terceira estrofe, tá? Vocês conseguem ver ela aí? Conseguem? Mesmo que pequenininho, conseguem ver, né? Só para a gente olhar. Então... Sim. Vocês estão me ouvindo? Sim. Eu gostaria de conseguir aumentar um pouco isso aqui, mas só deve ter um jeito, é que eu que estou... Nesses 3 pontinhos, professor, não tem nada, não?
Zoom para para preencher. preencher. Acho que não aconteceu nada. Depois, não. Depois eu descubro, a aula que vem eu sei fazer. Então, aqui, né? Essa é a terceira estrofe, e aí, como que fica, né? Está sem mulher, está sem discurso, está sem carinho, né? Que é a primeira parte. Depois já não pode beber, já não pode fumar, cuspir já não pode. E aí depois, a noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio a utopia. E depois de tudo acabou, e tudo fugiu, e tudo mofou. Então, nós temos negações sempre, ou às vezes com advérbio ou com preposição, ou às vezes é o sentido mesmo do texto que é de negação, né? Mas assim, nós temos 4 paralelismos interno à estrofe, né? Não deu. Não cabe tudo na tela. Para ficar bem grandão, não cabe. São 4 blocos de estruturas paralelas, sempre remetendo a um sentido negativo. O efeito de sentido é esse aqui, né? O efeito de sentido é de igualação dos valores das palavras. O paradigma se constrói pela possibilidade de troca entre as mesmas formas que dele fazem parte, né? Então, aqui, ó, né? Há um paralelismo na primeira parte, né? Então, mulher, discurso, carinho se equivalem. Então, se está sem mulher, está sem discurso, está sem carinho, porque é a mulher que escuta ele, né? E está sem carinho porque é a mulher é que faz carinho nele, né? Então, aí nós temos um paralelismo entre beber, fumar e cuspir. Apesar do cuspir estar antes, está invertido, né? Na estrutura, tem a mesma função, né? E aí depois nós temos paralelismo entre noite e dia, friou, veio, bonde, riso e utopia, tá? É um paralelismo bem interessante entre todos os elementos, né? E aí depois, no último paralelismo, nós temos acabou, fugiu e mofou. De tal forma que isso cria uma imagem que acaba mostrando o processo de negação, né, que está no conteúdo interno do poema. Tá? Discursos, então, são 4 blocos e tal. Não. O efeito de sentido é de igualação dos valores das palavras. O paradigma se constrói pela possibilidade de troca entre as mesmas formas que dele fazem parte. Assim, estar sem mulher é a mesma coisa que estar sem discurso, sem carinho e vice-versa. A mulher é o carinho e é a plateia, né? Estar sem um deles é estar sem os outros também. A proposta é que José está sozinho e solitário. Ele não possui nada, né? Não pode fazer até mesmo aquilo que qualquer um pode, que é cuspir. Está debilitado. Beber já implica circunstâncias diversas. A água pode ser gratuita ou não. Fumar, porém, demanda ter poder aquisitivo, ou pelo menos ter a quem pedir. Ele não pode fumar. Não pode porque não tem o poder que lhe permita essa vantagem. Ele está completamente sozinho e incompetente, sem nenhum poder ou saber. Tá? Como eu disse, o texto trabalha muito com a modalização do fazer, né? O José não tem o que fazer. Nesse texto, o sujeito das orações sempre é importante elemento da criação de sentido. Na citação acima, nos 2 primeiros trechos, o sujeito está elíptico, é José, é o caso aqui, né? Nos 3 primeiros versos, ó.
Enquanto que nos seguintes são simples e presentes. São nomes, figuras de coisas da natureza e da sociedade. É o caso aqui, né? Beber, fumar, ou já não pode beber, já não pode... Tá? Ou a noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio, não veio a utopia. No texto, o sujeito das orações sempre... Certo. Na citação acima, os 2 primeiros trechos, o sujeito está elíptico, é José, enquanto que nos 2 seguintes são simples e presentes, são nomes e figuras de coisas da natureza e da sociedade. Os 2 primeiros falam do José, da sua condição psicológica e material. Nos seguintes, o primeiro mostra o mundo em volta do José, e o último descreve a junção psicológica, material e espacial em relação a José. O tudo que se repete nos 3 versos é a reafirmação absoluta de que nada escapa ao sentido negativo que José vive, tá? E aí nós temos a conjunção e, né? Muito interessante, porque a conjunção e, ela dá uma sequência, ela que uma coisa vem depois da outra, né? Então, é uma sequência, né? E é interessante que não é uma sequência de coordenação assindética, é uma sequência de coordenação sindética, quer dizer, o e é uma coisa depois da outra, né? As coisas não acontecem juntas, elas acontecem uma depois da outra e elas podem ser invertidas, trocadas de lugar, porque são paralelas, mas, de qualquer forma, é uma depois da outra. É como se o José fosse trombando nessas coisas, uma por uma, assim, uma de cada vez. A segunda estrofe do poema é um primor gramatical. Revela a capacidade inigualável de Drummond de colocar as regras da língua para construir significação. O título do texto é José. Na primeira estrofe, a repetição do termo José mantém o leitor consciente dessa significação. No final dessa estrofe, existem 2 perguntas. Na primeira, José é uma reiteração do título. Na segunda, você é uma anáfora do José da pergunta anterior e, por relação, anáfora do título. Mas você, neste caso, aponta para além do próprio texto, incluindo o leitor na significação, criando o efeito de que ele também é um José e que, enfim, todos são Josés em suas vidas. A segunda estrofe começa com você, anáfora do José. Sendo uma anáfora, pode ser preenchido com a referência. Assim, o verso fica José, que é sem nome. Neste verso, que é pronome relativo, anáfora de você, substituído por José. Logo, o que é uma anáfora do José e pode ser preenchido por ele. José, José é sem nome. Sem nome é um predicativo do sujeito que, preenchido por José. Predicativo pode substituir o nome do sujeito. É assim que um indivíduo sem cabelos é o careca, passando o predicativo a ser o nome. Dessa forma, sem nome é o José. Logo, esse seria o verso preenchido pelas referências anafóricas. José, José é José. No segundo verso, o que também é um pronome relativo, anáfora de José. Existe nesse verso uma elipse do termo você, sugerida pelo paralelismo presente na estrofe. Você, que seria uma anáfora de José, zomba dos outros também é uma qualidade de José. Também poderia substituir o nome, ou poderia ser substituída por ele. O verso, você que faz versos, pode ser analisado do mesmo modo, do mesmo processo de substituições. Eles ficariam assim, ó. Deixa eu mostrar lá no filme, que aí vocês vão conseguir ver. Tá bem aqui embaixo, ó. Ó, bem embaixo, no rodapé da página. Você que zomba dos outros. José, 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 tá? E o outro está lá em cima na página, lá. Ó. Você que faz verso, José, José, José. E o último verso, pelo mesmo processo, ficaria assim, olha,
você que ama, você que protesta, né? Se a gente fosse completar a estrutura das orações por aquilo que ficou elíptico, né? Então, que ama, protesta, então, ficaria José, 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 tá? Bem besta. Bom. Voltando à estrofe completa, pode-se ver que ela é inteira a confirmação do título do poema. Por ela, vê-se que a estrutura da língua é um conjunto de repetições, em que o sentido se faz sempre pelo aumento e retomada do sentido inicial. A segunda parte do poema, o comportamento paradoxal de José, sem inconstância e materializada em apostos compostos por dois sememas, com sentidos ora explicitamente opostos, sem gula e jejum, sua incoerência, ora com sentido metaforicamente oposto, como sua doce palavra, oposto a seu ódio, aqui, né? Nessa estrofe aqui, ó. Então, gula e jejum oposta por evidência, né? Mas aí a gente tem doce palavra, que pode ser oposta a seu ódio. Então, a mesma forma que a pessoa que diz uma palavra doce, diz uma palavra com ódio, né? A biblioteca oposta à lavra de ouro. Então, biblioteca é o lugar onde a gente aplica dinheiro no nada, né? Teoricamente. Então, é na essência, né? A gente aplica dinheiro. A biblioteca é livro que você compra para você aprender, porque é a essência. E, ao mesmo tempo, a lavra de ouro, né? Que é o dinheiro, né? A aparência. Seu instante de febre é oposto a seu terno de vinho. Então, instante de febre é quando a essência vem à tona, né? E o terno de vidro é quando a aparência está à tona, mas é uma aparência transparente, né? Como diz a Clarice Lispector, quando o espertus relaxa, a sua essência vem à tona. E pode ser vista, né? O termo incoerência centraliza esse comportamento paradoxal, remetendo ao sentido de que José é o responsável por sua condição. Então, o termo incoerência que aparece aqui acaba permitindo essa análise, né, das várias situações que o José vive e que ele se coloca, né, de maneira sempre muito incoerente. A organização da estrofe faz com que o enunciatário encontre os opostos de José aos poucos. A palavra incoerência e o sentido dela estão no interior da estrofe, antes do ódio, semi-simbolizando o comportamento de José. A organização cria uma gradação de significações que somente pode ser significada pela disposição do plano de expressão do poema. Nas três estrofes que finalizam o poema, José está tentando reagir a seus movimentos e seus movimentos estão simbolizados nesses fonemas. Em princípio, José pensa em fugir para os lugares que ele conhece, mas tudo está negado ao José. Não existe porta, o mar secou, Minas já não há mais. Esses versos representam o fim dos sonhos para a personagem, e o texto está construído por um paralelismo que suprime a conjunção adversativa mas. Na verdade, a ordem dos versos parece estar invertida. Vejam a parte à direita da tabela, né? Então, vamos ver aqui no filme, para que vocês possam olhar. Aqui embaixo, né? Aqui, ó, a parte da direita também. Não existe porta porque José quer abrir a porta. Mas o mar secou porque o José quer morrer no mar. Minas não há mais porque José quer ir para Minas, tá? Estão cansados? Termina logo.
Vamos ver quem é que continua presente, ó. O Suelismar já foi, a Ana já foi. Não, a Ana está aqui. Suelismar que foi. Não aguentou. Eu sei, eu vi. Então, esse movimento com versos de causa e consequência evidencia de modo semi-simbólico o comportamento do José. Ele é o responsável por suas fugas e suas vitórias. Sua condição é resultado de seu comportamento anterior. Na penúltima estrofe, a literação das fricativas dá dinamicidade à significação. Então, as fricativas, né? Aqui, ó. O S, né? O G, né? O S, o V, né? Você pode ver que são sempre fricativas, né? Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse, a valsa vienense, então, um conjunto de fricativas. E concretiza o efeito literal da estrofe, no verso, a valsa vienense. Por ser diferente dos outros versos, faz pensar no imediato em seu significado e, consequentemente, no movimento da valsa. Os movimentos de José estão limitados pela conjunção C, que aparece ressoada na tônica da palavra você e no morfema do imperfeito do subjuntivo C. A aspectualização verbal, imperfectum, é indubitavelmente de duratividade e frequentatividade, garantida pela organização coordenada das orações, que mais parece os passos de uma valsa vienense ao ser dançada, e pelas reticências ao final do paralelismo, que permite imaginar a continuidade infinita desse movimento, né? Então, não acaba nunca, né? As reticências aí diz que vai continuar, né? Até a música acabar. Os dois versos finais da estrofe dispõem os aspectos cessativo e terminativo do verbo morrer, morre, negado, e o aspecto durativo do adjetivo substantivo duro. Anteposto pela conjunção mas, o morrer, negado e a qualidade de dureza ressaltada, fica explicitado que José está acima dessas atribuições e que basta para ele continuar sua marcha. A última estrofe faz uma lista de ausências e sofrimentos que acompanham José. A disposição dos versos, às vezes oração, é como os passos da marcha do José, uma coisa de cada vez, mas sempre marchando, né? Então, sozinho no escuro, qual bicho no mato, sem teogonia, sem parede nua, para se encostar, sem cavalo preto, que fuja a galope, você marcha, José. José para onde? Então, é um marcha, né? Nas páginas acima, demonstrou-se que o semi-simbolismo está por todo o poema José, em todos os detalhes. A substância do conteúdo e a substância da expressão se completam e se equivalem, né? Então, o pensamento, a substância, né, que é a fórmula do discurso, acaba sendo manifestada na substância fônica do poema, né? Na estrutura fônica do poema, e que reforça, né, na forma do poema, nas formas do poema, o conteúdo simbólico, né? Então, há uma completa simbiose entre o conteúdo semissimbólico da substância da expressão, que é a substância fônica, com a forma do conteúdo, né? Com o símbolo que a forma do conteúdo cria. O plano de expressão, pleno de reiterações e repetições,
construído pelo paralelismo sintático constante e realizado pela estruturação de orações simples e expressões também simples, revela a monotonia da vida cotidiana e a angústia da imprevisibilidade em que se encontram todos os seres humanos. Tá? Vou ver se eu acho o outro poema aqui para mostrar para vocês. Tá? Aqui, tá aqui. É este. Vocês conseguem ver? Sim, né? Ficou bom na tela. Esse é pequeno. Eu não vou ler muita coisa, não. Esse aqui eu já vou falar, tá? Aí vocês vão usando a imaginação aí, tá? E trabalhem comigo. Então, o título, né? Quadrilha, tem uma série de significações, né? Na cultura brasileira, quadrilha é uma dança, né? Eu acho que vocês já viram uma dança tradicional, né? Uma dança folclórica. Acho que tem por aqui muito. No estado de São Paulo tem muito, né? Aqui eu não sei se tem. No Nordeste também eu me lembro de ter visto. Por aqui tem quadrilhas, assim, ou festa junina com quadrilha? Tem? Vocês já viram? Assim, né? Então, a quadrilha é aquela dança. A quadrilha também pode ser um grupo de pessoas que se organizam para fazer malfeitos, né? Então, pelo menos duas. Isso aí também pode ser um sinônimo de quadrinha, né? Que é aquela coisa que a gente recita, né? Batatinha, quando nasce, esparrama pelo chão, né? Então, espalha a rama, né? Como diria um português. Então, vamos lá ao poema. Olha só, na primeira estrofe, então são duas estrofes, né? A primeira estrofe, nós vamos ter orações que são adjetivas, ó, subordinadas adjetivas e restritivas, né? Então, João amava Teresa, então Teresa amava Raimundo, Raimundo amava Maria, Maria amava Joaquim, Joaquim amava Lili, Lili não amava ninguém, né? Então, eles provavelmente são jovens, né? São jovens, então, sei lá, adolescentes, né? Começando a vida. Então, eles provavelmente formam um grupo, ou na escola, ou em algum lugar, eles são um grupo de bairro, né? E a Lili é diferente, né? A Lili tem um nome típico de pessoas que estão em destaque, né? Enquanto os outros são nomes comuns, quer dizer, são pessoas comuns, são pessoas simples, provavelmente pobres, né? A Lili, ela se destaca, ela é diferente, então provavelmente ela tem uma condição financeira superior aos outros, né? E ela não amava ninguém, porque pessoas que estão plenas de si mesma, ou que têm uma vida em alto padrão, elas não se apaixonam assim, dessa maneira, né? E se apaixonam muito mais por conveniência do que por essência, né? Porque querem viver a paixão, tá? Mas aí essas pessoas comuns, João, Teresa, Raimundo, Maria, Joaquim, eles formam uma espécie de rede, né? Em que não há nenhuma coincidência, né? Não há nenhum casal, né? Eles, na verdade, formam um processo de ficar todo mundo junto. Eles poderiam fazer uma suruba, que aí ficaria tudo bem, né? Estou brincando, tá, gente? Mas daria certinho, que aí na suruba um resolvia o problema do outro. Brincadeira. Então, o que é interessante é que essa vida em comum deles, esse modo de viver em comum deles e essas relações de implicação típica da adolescência estão marcadas
marcadas na estrutura subordinada do poema, né? Então, aqui, a subordinação é por adjetivação, né? Um adjetivo, da oração subordinada adjetivo, restritivo. O fato é que a oração adjetiva facilmente se transforma em coordenação. Basta que o pronome relativo seja substituído pela anáfora a que ele se refere, né? Ou a catáfora, né? Então, João amava Teresa, então Teresa amava Raimundo, né? E eu posso botar uma vírgula aqui, né? Porque aí nós temos orações coordenadas assindéticas. Raimundo amava Maria, né? Também. Maria amava Joaquim. Então, facilmente eu consigo transformar isso em coordenadas. Mas não é o caso. Eles estão subordinados porque eles estão vivendo essa quadrilha, né? Mas aí o tempo passa e, lógico, eles amadurecem, a vida muda e eles vão ter que seguir com a vida, né? Não dá para viver como adolescente para sempre, né? Então, eles vão viver a vida adulta. E aí, uma série de coisas vão acontecendo, né? Então, João foi para os Estados Unidos, né? Então, ele... talvez porque a Teresa tenha ido para o convento... talvez a Teresa tenha, ou porque ele foi para os Estados Unidos, aí a Teresa e o Raimundo morreu de desastre, aí a Teresa foi para o convento e o João foi para os Estados Unidos, ou porque ele desamou da Teresa mesmo e ele foi para os Estados Unidos, né? Foi embora. A Teresa foi para o convento, provavelmente porque o Raimundo morreu de desastre, aí ela achou que a culpa era dela, né? Mas é porque ela não gostava dele mesmo, aí então, né? Mas com alguma coisa ela a morte do Raimundo provavelmente fez a Teresa ir para o convento. Não interessa, aqui é uma sequência de coisas que estão organizadas por coordenação, porque aqui eles estão separados, cada um tem a sua história, né? Eles não estão mais juntos. Então, Teresa foi para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a tia, né? Então, e por quê? O Joaquim se suicidou. Então, a Almarada está complicada aqui, né? Raimundo morreu de desastre, o Joaquim suicidou-se. Aí a Maria ficou para a tia, ela amava o Joaquim, ela ficou para a tia. E, então, agora nós vamos ter uma coordenação, mas uma coordenação sindética, né? Porque a Lili ela é diferente em tudo, e aqui ela é diferente também. Então, Lili casou. Quer dizer, os outros todos continuaram sozinhos, né? Não dá para saber o que o João fez nos Estados Unidos, ficaram sozinhos, e a Lili, que não amava ninguém, né? O amor é a grande desgraça, né? Ela não amava ninguém, e ela casou-se com o J. Pinto Fernandes. Então, ele é uma pessoa que não tem nome também, ele só tem sobrenome, então ele provavelmente também é da classe alta, né? E o fato... E aí vem uma oração subordinada ao Fernandes, né? Para dizer que ele não estava entrando na história. Mas veja bem que ele tem um sobrenome português, né? Então, e a marcação de macho está aqui no próprio nome, né? J. Pinto Fernandes, tá? Então, na verdade, ela se casou com J. Pinto Fernandes por conveniência ou por amor, não interessa, ela casa com o nome próprio e não com um nome simples qualquer, né? Então, as duas fases da vida dessas pessoas que formam uma quadrilha, né? Na primeira fase, na adolescência, eles estão subordinados e aí as orações são subordinadas, né? Isso já indica como é que eles viviam. E aqui, depois, na fase adulta, cada um seguiu o seu rumo e as orações estão coordenadas. Vamos ver. O outro poema do Drummond, que eu quero mostrar para vocês,
é o poema Cidadezinha Qualquer. Vamos ver se eu acho ele aqui. Olha que eu não fotografei justamente essa página, né? Então, eu vou ter que passar aqui. Para que vocês possam ler o poema. Não, eu não fotografei, então o poema não está aqui. Bom, Cidadezinha Qualquer. Não, vou fazer o seguinte, eu vou deixar esse poema para a aula que vem, né, para amanhã, assim a gente pode rememorar essas coisas e vocês podem pensar um pouco e me fazer perguntas, tá bom? E aí amanhã a gente termina este assunto. Eu quero falar um pouco sobre os vídeos que eu mostrei para vocês, tá? Aqui sai. Aqui, o que é isso? Também outra coisa. E aqui... Então, vamos lá. A primeira coisa importante para o semissimbolismo são as noções de valorização e as noções de estilo, tá? Então, se eu pegar pinturas de certos períodos, eu posso mostrar para vocês o que seria uma pintura... Não. Estava tudo tão na mão, de repente está tudo tão fora da mão. Esse aqui não, eu que eu estou no lugar errado. Aqui, ó. Então, olha só. Essa aqui é uma pintura romântica, que se caracteriza pelo traço linear, tá? Então, o traço linear, ele mostra as aparências completas das pessoas. As pessoas podem ser vistas claramente. Ele foi criado no classicismo, e acho que o grande mestre do classicismo, criador desse modelo, é justamente o Leonardo da Vinci, né? Então, a Santa Ceia do Da Vinci, como que é? A gente consegue ver as personagens claramente, a gente consegue ver os pés dela, tudo marcadinho, tudo fechado, né? Então, as personagens, elas estão delineadas, a gente consegue ver as colinas lá no fundo, né? A grande discussão desse texto, né? Esse texto, né, essa obra, ela tem como objetivo mostrar a noção de profundidade que o classicismo desenvolveu e que o Da Vinci foi o grande mestre, né? Até então as pinturas eram sempre planas, não tinha essa noção de profundidade. Mas aí o classicismo, seguindo os movimentos anteriores, faz pinturas que são essencialmente lineares, de tal forma que a gente consegue ver os detalhes das coisas, tá? Ó. Então, este é o modelo mais típico da pintura, né? As pessoas que não sabem desenhar, que não sabem pintar ou que se desenham, sempre desenham, fazem coisas lineares, né? Porque essa é a fórmula mais básica da pintura, tá? Então, esse aqui é o traço linear, ou o estilo linear. Então, o clássico, o romântico e também os movimentos realistas na pintura, né, vão ser sempre movimentos lineares.
No modernismo, nós vamos ter um ajuste entre o que é linear e o que é pictórico. Então, aqui nós temos a pintura do Caravaggio, que é o grande mestre do modelo pictórico. Como que o modelo pictórico se estabelece? Tem muita coisa escura, muita mancha, e o texto só mostra aquilo que é importante, né? Então, aqui é o Davi e Golias do Caravaggio. Então, o que é importante? O Davi, que está em pé, ó, o rosto dele está bastante manchado, né, escuro, mostrando que ele não está feliz. E aí o Davi, né, com a cabeça cortada, só a cabeça do Davi, a gente consegue ver mais ou menos o rosto dele, mas o cabelo se mistura com as cores do fundo da tela, com a barba e com tudo que está em volta. Então, mostrando o quanto é uma cena triste, né? Uma cena violenta, o quanto falta luz neste ambiente, né? Então, esses são os dois estilos de pintura na arte, né? E também na escultura e na fotografia, né? Então, o estilo pictórico e o estilo linear, tá? Eu estou dando exemplos, eu não vou ficar com teorização, talvez amanhã a gente consiga teorizar um pouco, né? Eu já escrevi um pouco sobre isso, e tem coisas escritas sobre isso, o Jean-Marie Floch desenvolveu muito sobre isso, vocês podem ler. Tem o texto do Pietro Forti, que faz uma síntese que vocês podem ler, né? Que é o semi-simbolismo, né? O texto do Pietro Forti, eu posso até passar para ele, tem alguns erros nele, então eu tenho uma certa resistência a passar, mas depois eu coloco lá na pasta o texto em PDF para que vocês possam ler essas noções. Então, e aí, o que nós temos como valorizações, né? Então, esses são os dois estilos, que é o que vai implicar muito nos nossos vídeos, né? Amanhã a gente discute as valorizações e aí eu mostro para vocês textos em que nós possamos discutir as valorizações, tá? E a gente pode discutir as valorizações, inclusive, nos vídeos. Mas aí eu quero que vocês olhem para os vídeos pensando no texto como linear ou no texto como pictórico, tá? Vocês estão preparados? Alguma pergunta? Alguém ouviu? Sim, ouviram ou não? Posso continuar? Triste coincidência, né? Será que eu estou... A internet sumiu? Vocês estão presentes? Que a gente está respondendo pelo chat. Pelo chat? Tá. Deixa eu ver. Sim. Então, eu posso continuar. Alguma pergunta? Então, vamos olhar os filmes, tá? Então, vocês vão olhar os filmes, né? Vou apagar isso aqui para não ficar confuso. Vocês vão olhar os dois vídeos para que vocês possam, então, pensar nessa noção